Olá, estudantes do nono ano, estamos aqui para a nossa 7ª aula de língua portuguesa e eu sou a professora Júlia Carla. Hoje eu irei explicar para vocês o texto normativo, advérbios e adjunto adverbial. Pegue o material para a gente fazer a leitura do texto normativo. Vamos lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 217-A-3, adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seguida a esse ato histórico, a Assembleia conclamou todos os países membros a divulgar o texto da declaração e fazer com que seja disseminado, exposto, lido e explicado principalmente nas escolas e outras instituições educacionais, sem distinção baseada na natureza política dos países ou territórios. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir entre si num espírito de fraternidade. Artigo 2. Todos os seres humanos fazem jus aos direitos e liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção de espécie alguma, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, de origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou qualquer outra condição. Além disso, não será feita distinção alguma fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, seja esse independente ou sob tutela não autônomo, do sujeito ou qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem à punição ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Artigo 6. Todos os seres humanos, em todos os lugares, têm direito ao reconhecimento como pessoa perante a lei. Todos os seres humanos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos os seres humanos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, pessoal, nós tivemos, nessa leitura, nós lemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e vimos aqui um exemplo de texto normativo. O texto normativo ele tem o objetivo, a finalidade de estabelecer regras, condutas, normas que façam com que as pessoas vivam em sociedade da melhor maneira possível. Então, nós temos vários textos temos vários tipos de texto normativo. Todo texto que lida com essa relação, que estabelece essas regras, seja contratos, Código de Trânsito, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são tipos de texto normativo. Contrato de compra e venda, contrato de aluguel. Então, eles têm esse objetivo e eles são necessários para essa vida organizada em sociedade, certo? Vamos responder algumas questões interpretativas. Olha aqui, ó. Do que trata o texto? Por que ele deve ser encarado como um texto normativo? Nós fizemos a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então o texto trata dos direitos humanos. Por que ele deve ser encarado como texto normativo?
Por eles ter as características do texto normativo e por ele estabelecer essas regras, essas normas de conduta e convivência entre os seres humanos. Tá? Se fez necessário que os direitos humanos eles passassem a existir. Se fez necessário. Tá? Então tem até pergunta aí no bloco que vai questionar vocês sobre isso. Aqui, olha isso aqui. Mas vamos responder essa agora. Ó. Qual é o tipo de linguagem utilizado no texto em análise? Vocês observaram que é uma linguagem formal, mas que essa linguagem ela é clara e objetiva? Porque todas as pessoas que lerem esse texto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou qualquer outro texto normativo, elas precisam compreender. Então, a linguagem é formal, mas deve ser clara e objetiva para qualquer pessoa que leia, compreenda, independente do seu grau de escolaridade. Por que esse texto precisou ser escrito? Por que você acha que esse texto, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, precisou ser escrita? Porque a humanidade não estava respeitando os direitos humanos. Né? Os direitos humanos, é como se eles não existiam, mas a gente já sabe, a humanidade sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, sabe que o trabalho escravo é errado, que a violência é errada, que as pessoas têm direito à liberdade sem ferir o direito, sem agredir o outro. Então, tudo isso estava sendo violado, então precisou de uma declaração para colocar as coisas em ordem. Então, esse foi o objetivo. Então, devido aos acontecimentos ocasionados pela convivência, pela vivência da sociedade nos seus relacionamentos, pelas condutas erradas, desrespeitosas, se fez necessário com que esse documento fosse escrito e aceito em todos os países independente de qualquer política ou religião. Tudo bem? Então, vocês viram aí as características, nós respondemos as questões sobre o texto normativo. Então, vamos relembrar aqui algumas características, as essenciais. Então, o texto normativo regulamenta as relações sociais, ele regulamenta as relações sociais, ele é preciso, a sua função é essa, colocar ordem, tá? Integra um conjunto de regras e preceitos que devem ser seguidas. Se essas regras forem violadas, as pessoas são punidas. A linguagem deve ser clara e simples, formal, mas deve ser clara e simples. Ele vai conter o predomínio de verbos no infinitivo e no imperativo. São formas nominais do verbo, vocês devem lembrar. Infinitivo é o verbo na sua forma original e o imperativo, o infinitivo é uma forma nominal. O imperativo é um modo verbal. O imperativo é quando o verbo está expressando ordem, um pedido, uma súplica, um conselho. O infinitivo é uma forma nominal quando o verbo ainda está sem ser flexionado. Então, nos textos normativos há o predomínio dos verbos no infinitivo e no imperativo. Vamos estudar um pouco sobre os advérbios. Agora a gente vai ver advérbio e adjunto adverbial, porque tem a diferença, mas dependendo da... Quando vai ser advérbio? Quando a gente tiver um olhar para essa palavra, apenas morfológico, de acordo com a sua classe de palavras. Mas quando nós olharmos para essa palavra com relação à função que ela desempenha na oração, a gente vai classificar como adjunto adverbial, tá? Então, o advérbio é uma classe de palavra invariável que está ali caracterizando o verbo, agregando ou então até modificando o sentido do verbo. Ele se relaciona com o verbo da oração, também com o adjetivo. E ele pode atribuir os mais diversos sentidos ao verbo. Então, aqui, ó, sentidos dos advérbios. Ele pode dar a ideia de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, lugar, tempo e modo. Então, quando vocês ouvirem o valor semântico de tal classe de palavra, é o sentido que essa palavra atribui à palavra com que ela se relaciona. Tá, então o advérbio,
é uma classe de palavras, sozinho ali, isolado. Mas quando eu vou observar ele dentro da oração, eu vou dizer que ele é um adjunto adverbial. Então, o advérbio pertence a uma classe gramatical ou classe de palavra, que é a mesma coisa, cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido ao verbo, aos adjetivos e a outros advérbios. Sua classificação tem relação direta com a circunstância que expressa, que pode ser de lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação. Tudo bem? Vamos aqui para o outro, agora a gente vai ver o adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais, eles desempenham a função na oração e se relacionam com o verbo da oração, com advérbio e com adjetivo também, tá? Mas ele desempenha uma função. E não vai ser um advérbio ou uma expressão, uma locução adverbial que vai desempenhar essa função de adjunto adverbial. Temos aqui, ó, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 217-A3, adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tem aqui destacada essa expressão, mas vamos identificar primeiro qual é o verbo. Qual o verbo aqui, ó? A Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da resolução, não teve verbo nenhum até aqui, mas aqui, ó, adotou e proclamou. Temos aqui, ó, 2 verbos, tá? Então, nós observamos que essa expressão, em 10 de dezembro de 1948, ela está se relacionando com esses verbos, adotou e proclamou, tudo bem? Então, essa expressão, ela exerce a função de caracterizar esses verbos, e ela acrescentou a ideia de quê? Ela acrescentou qual o valor semântico a esses verbos? Deu ideia de lugar, de modo, de tempo, de causa? Então, ó, em 10 de dezembro de 1948, situou a ação verbal no tempo. Então, eu tenho aqui, ó, um adjunto adverbial, tá? E ele tem o valor semântico, ele estabelece a ideia de tempo, o valor semântico dele é de tempo. Tudo bem? Mas aí vocês, ao longo do texto, vocês irão identificar outros adjuntos adverbiais de negação, de afirmação, e a gente sempre está em contato porque eles agregam sentido ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio, os adjuntos adverbiais. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.